Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Eu havia falado que não estaria postando nada aqui nessa página, por estar usando a página da igreja, do Ministério Apostólico Vinho Novo, mas eu senti algo muito intenso de Deus essa madrugada e eu queria compartilhar com vocês, já pedindo que vocês me ajudem a compartilhar com outras pessoas. É uma palavra boa, tá? E todo mundo sabe que mês de agosto se comemora o mês dos pais. E eu demorei muito tempo a entender esse negócio de paternidade e falar de paternidade. Eu estou há um bom tempo já no ministério pastoral e há 3 anos atrás, em 2015, quando Deus me direcionou a fundar o Ministério Apostólico Vinho Novo aqui em Rio das Ostras, eu relutei, eu tive dificuldade, eu não queria, mas algo muito intenso queimou em meu coração. Eu quero compartilhar em rápidas palavras com você hoje, porque eu não entendia muito bem, porque Deus havia dito ao meu coração até então, há 3 anos atrás, que eu não seria pastor, que eu seria paternidade. Eu falei, gente, como assim pastor, paternidade? Me ajuda a compartilhar aí, tá, gente? Eu acho que é uma palavra que vale a pena ser liberada. É uma palavra muito boa para o dia de hoje. Hoje é dia 5 de agosto, né? Então, vale a pena para começar o mês. E eu entendi, como pastor, nem sempre eu vou estar liberando. Como pastor, de repente, eu vou ter dificuldade de identificar o crescimento de uma ovelha minha, ou de repente, por eu ter um púlpito, eu posso me sentir inseguro por perceber que aquela ovelha está crescendo e eu tenho eminentemente um risco de perder o meu cargo pastoral por alguém se desenvolver e se tornar melhor do que eu. Eu entendi isso para minha vida, eu, pastor Enéas, mas Deus falou para mim que eu iria muito além de ser pastor. Deus falou para mim que eu seria paternidade. Por que paternidade? Porque todo pai, quando percebe que o filho está crescendo, ele investe tudo o que ele é e tudo que ele tem no filho para que o filho se torne melhor do que ele. E quando a gente fala de ministério de sucesso, ministério em ascensão, eu penso logo o seguinte: uma placa denominacional onde eu contrato pastores e líderes e os mesmos terão funções já por mim pré-determinadas para eles se moverem, ou juventude, ou adoração, ou administração. E no meio dessa administração, que ela já deixa de ser uma administração do reino, passa a ser semelhante a uma administração secular, empresarial, e aí eu vou conseguir atrair novos clientes ou novos adeptos que gostem da minha forma administrativa de reger a instituição, e aí eu vou ali na ponta ali da esquina e alugo um outro espaço, coloco uma outra placa e firmado no nome dessa placa, firmado no nome dessa instituição, eu vou avançando. E aí eu, o pastor Enéas, eu denomino isso como crescimento da igreja ou sucesso ministerial. Mas como será que Deus reconhece isso? Como será que Deus denomina isso? Crescimento da igreja, expansão ministerial ou ascensão empresarial? Então eu entendi que muito além de ser um pastor ou um líder de sucesso no mundo gospel evangélico, Deus me chamou para ser pai, porque pai dá destino. E eu queria compartilhar o livro de Isaías, no capítulo 3, tá, gente? Me ajuda, por favor, me dá de presente de aniversário. Quero agradecer a vocês que me felicitaram, né, na sexta-feira. 43 anos, e eu louvo a Deus porque vocês têm sido colaboradores para que Deus sustente a minha vida até aqui, minha família. Mas Isaías capítulo 3, versículo 4, olha que palavra forte que Deus ministrou no meu coração. E eu não poderia reter isso para mim, é muito pesado, sabe? Até que como pastor eu iria reter, porque eu sou um pastor egoísta. Mas como eu sou um pai, eu preciso ativar os meus filhos.
entendendo que ministério de sucesso é quando eu tenho sucessores melhores do que eu. Então segura aí, chupa essa manguinha aí, tá bom? Olha só, Isaías 3, versículo 4 diz assim: dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes e imaturos governarão sobre eles. O povo oprimirá a si mesmo, a humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso e o desprezível contra o nobre. Tá bom? Eu vou ler mais uma vez Isaías capítulo 3, versículo 4. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes e imaturos governarão sobre eles. O povo oprimirá a si mesmo, a humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso e o desprezível contra o nobre. Gente, o que acontece? Nós estamos vivendo aí um tempo onde todo mundo fala de paternidade, só que paternidade transcende a questão de gerar filho. Paternidade, se você buscar em qualquer dicionário, você vai ver que paternidade, ela ocorre no âmbito sanguíneo, no âmbito biológico, mas também no âmbito adotivo. Há um jargão gospel, eu diria assim, gospel, onde as pessoas ultimamente, geralmente líderes sem identidade, líderes com medo, eu não sei como definiria isso, como eu me definiria, que eu falo assim, olha, o pastor não pode escolher, mas a ovelha é quem escolhe o pastor, essas coisinhas assim. Isso geralmente é dito por quem não conhece a identidade que tem. Porque o que acontece, queridos? Paternidade é o ato de adotar ou gerar de uma forma biológica, sanguínea ou por adoção, tá? Entendo, eu estou falando de lei, ou por adoção, aquele a quem se recebe como filho. Interessante que eu acredito que muita gente hoje tenha uma boa cultura judaica, tenha um bom domínio teológico, mas muita gente às vezes até fala, né, não, porque fulano de tal me ganhou para Jesus, porque fulano de tal me ensinou. Eu acredito que temos bons mestres, temos grandes evangelistas, só que de fato quem vai desatar o nosso destino no reino proposto, já estabelecido por Deus para que nós avancemos, são os pais. E se nós lermos o livro de Coríntios, Paulo vem dizendo assim, olha, temos muitos tutores, temos milhares de instrutores, milhares de mestres, mas poucos pais. E aqui, quando eu li o livro de Isaías, algo me chamou a atenção muito forte, porque lá em Gênesis já vinha falando de uma geração de filhos sem identidade, proveniente também da falta de paternidade. Enéas, me dá um exemplo, eu dou sim. Lembra de Raquel? Raquel, quando estava morrendo, ela deu à luz a Benjamim. Só que ela não deu o nome ao menino de Benjamim, ela o chamou Benoni, filho da minha aflição. Sabe o que eu entendo com isso? Pessoas dando destinos ou nome ou proferindo mediante a sua circunstância atual, não baseados no propósito existencial de Deus para aquele filho, para aquela pessoa. E aí eu glorifico a Deus porque Deus sempre coloca pessoas certas para desatar destinos já propostos, estabelecidos pelo reino. Por quê? Porque quando Raquel fala assim, olha, o nome desse menino vai ser Benoni, porque ele é filho da minha aflição, logo em seguida Jacó veio e falou assim, não, o nome dele é Benjamim, filho da minha força. Sabe o que eu entendo? Às vezes, quando os pais não entendem o propósito de Deus, eles denominam seus filhos mediante as suas circunstâncias atuais, não baseado no propósito do reino. E eu quero deixar aqui para vocês uma meditação. Esse livro de Isaías aqui, quando eu estava lendo, sabe, gente, na minha ignorância, eu sou uma besta, eu acredito. Isaías foi usado por Deus para falar para uma geração que havia se corrompido, se prostituído. E a prostituição não é somente o sexo fora do casamento, ao contrário, isso aí é fornicação, que é relacionamento sem comprometimento. O que nós temos feito? A gente se relaciona com Deus, mas sem comprometimento, porque a gente gosta de fornicar, a gente gosta de ter relacionamento, mas não gosta de compromisso. Essa é a grande verdade, tá bom? Mas só que tem um porém, Isaías aqui, a geração estava se corrompendo, a geração estava se prostituindo. Sabe o que Deus faz?
Quando eu, Enéas, eu busco um relacionamento sem comprometimento, quando eu faço algo fora daquilo que Deus me mandou fazer, Deus retira a excelência do reino do meio da igreja. Aqui, ó, está em Isaías capítulo 3, tá bom? Lê, porque está na Bíblia, porque depois o herético serei eu, tá? Lê a Bíblia para você entender, peça a Deus a revelação para você entender. Isaías capítulo 3, versículo 4 ao 5. A Bíblia fala que por causa da imaturidade dos líderes, Deus tira a excelência do meio da igreja. E sabe o que Deus falou? Dar-lhe-ei jovens por príncipes. Sabe o que eu entendo, querido? A falta de paternidade, a falta de homens e mulheres com maturidade para conduzirem aquilo que Deus já estabeleceu, faz com que meninos na fé, não crianças, meninos na fé, assumam o governo. Governar significa dominar significa exercer autoridade sobre ou exercer poder ou domínio sobre. E sabe o que está acontecendo? A falta de paternidade tem levado o povo de Deus a ser governado por meninos. Não estou generalizando, entenda, gente, entenda. A Bíblia diz aqui. Porque quando eu e você não entendemos o destino que Deus tem para nos dar, nós corremos o risco de verdadeiramente sermos governados por pessoas imaturas, por homens imaturos. E aí eu te faço uma pergunta: como que eu posso ser uma igreja funcional se eu não sou uma igreja curada? Sabe por quê, querido? A falta de paternidade gera a falta de identidade. E eu acabo denominando os príncipes e princesas do Senhor, homens e mulheres que foram levantados, estabelecidos como governantes, como sacerdotes para essa geração. Eu começo a denominá-los como filhos da aflição. Eu acabo fazendo como Raquel fez com Benjamim, por causa do sistema evangélico, por causa do sistema, sabe, religioso, moribundo. Eu acabo denominando as pessoas que Deus colocou ao meu lado para cuidar e para dar destino. Eu acabo dando nomes, dando direcionamentos mediante a minha insatisfação, mediante a minha frustração ministerial. E é lamentável porque a dor desse coração partido tem perseguido muitos líderes hoje em dia. Eu mesmo, Enéas, eu custei a me encontrar. Eu sempre fui muito intenso nos meus relacionamentos e eu me agarrava a líderes porque eu esperava receber o tratamento de um pai. Eu tenho um pai, o nome do meu pai é Ronaldo Gonçalves. Eu amo, eu honro como pai. Mas ele não me deu destino. Ele me deu a vida biológica. E destino, eu sofri muito, queridos. Até 2 anos atrás eu sofri muito. Por quê? Porque eu tive bons líderes, eu tive bons mestres, mas nenhum deles que desatasse de fato o meu destino. O que eu quero que você entenda, e eu tenho esbarrado muito com isso, eu quero pedir perdão a alguns homens, a algumas mulheres que de 2 anos para cá têm vindo até mim falando assim: poxa, eu queria que você fosse minha paternidade, eu queria que você abraçasse os meus sonhos, porque eu relutei por isso. Sabe, eu entendo que quando eu reluto a ser paternidade sobre a vida de alguém, automaticamente eu estou abortando, de repente, o ministério, de repente eu estou abortando os planos de Deus para aquela pessoa, porque hoje eu entendo, quando Paulo fala que temos muitos mestres, muitos tutores, muitos conselheiros, mas poucos pais, é porque Deus já havia dito para aquela igreja de Corinto, uma igreja que vivia de uma forma egoísta, baseando a sua origem, sabe em quem? Em Paulo, em Cefas, em Apolo, mas eles não sabiam de fato quem eles eram em Cristo. Sabe, queridos, a falta de paternidade gera em nós uma falta de identidade. Quando eu sei quem é a minha paternidade, automaticamente eu sei a minha origem, eu sei a minha hereditariedade e eu tenho legalidade para tomar posse das riquezas que o reino já tem liberado sobre a minha vida. Sabe por que tem muita gente frustrada? Sabe por que tem muita gente ferida? Porque não existe mais o senso da paternidade. Na verdade, algumas pessoas até ignoram isso. Pai, mas eu tenho meu pai. E a Bíblia fala também, lá em Mateus, quando Jesus fala para os fariseus assim, porque não tens, eu vou achar aqui na minha Bíblia, parei que eu vou ler para vocês aqui, porque a Bíblia também, ela é muito forte, porque eu me baseei muitas vezes nesse versículo
que Jesus, o próprio Mateus 23:9, quando Jesus fala assim: a ninguém na terra chameis por vosso Pai. Só que por muitas vezes eu falei assim, eu não posso, não existe paternidade espiritual, não existe isso, porque pai é Deus e o pai é o meu pai biológico. Só que quando Jesus falou isso aqui, Jesus falou para os fariseus: leia tudo, tá? Não existe texto sem contexto, leia tudo, não isole apenas fatos que você queira se prevalecer. Quando Jesus falou isso aqui, ele falou para os fariseus, sabe por quê? Porque os fariseus argumentavam. O que significa argumentar? Argumentar é justificar defesa em prol de. Ou seja, eles para se beneficiarem, eles argumentavam a respeito dos seus sacerdotes, dos sumos sacerdotes ou dos fariseus. E Jesus falou para eles assim: olha, a ninguém chamai de pai. Ou seja, o próprio Jesus sabia que os fariseus estavam se baseando na doutrina estabelecida pelos homens. Mas o que eu entendo aqui é que Deus, ele é patriarca. Deus, ele não é um cara religioso. A religião tem estabelecido em nós, eu também não quero, sabe, queridos, ser ético. Se de repente o que eu estou falando aqui vai de encontro ao que o seu pastor, que o seu pai espiritual, que o seu líder te ensina, fica com aquilo que ele te ensina. A Bíblia diz que se você crê em Deus, você está seguro. Se você crê nos seus profetas, você vai prosperar. A palavra de vitória de Deus para a sua vida está na boca do seu pastor, do seu pai. Mas eu estou compartilhando aqui com os meus filhos e peço que eles compartilhem com outras pessoas a respeito do que Deus tem liberado no meu coração. Porque quando eu e você não valorizamos a paternidade, quando eu e você não sabemos quem é a pessoa que Deus direcionou para nos ativar, nos desatar, nós perdemos a identidade. E é lamentável, porque eu estava lendo esses dias um livro do Dr. Mark Henry. Procure ler livros, queridos, procure ler livros. O Dr. Mark Henry, ele cita uma passagem do Shakespeare. Ó, que bacana. Shakespeare dizia assim: a rosa, por mais que ela receba outro nome, ela continua exalando o seu perfume. Por quê, querido? Por mais que as pessoas rotulem você, te chamem de caloteiro, te chamem de safado, te chamem de destruidor de igreja, te chamem de rebelde, no final, aquilo que te preenche é o que vai te definir. Aquilo que você exala é o que te define. O que te preenche te define. E você, querido, precisa entender: se você tem uma paternidade, você tem uma raiz. E eu queria deixar essa palavra aqui para que vocês meditassem. A falta de paternidade gera também em nós um desconforto de identidade. Sabe por quê? Aí as pessoas começam a pular de um lado para o outro, de uma igreja para outra. E o grande problema é que a gente sempre vai encontrar defeito na igreja, a gente sempre vai responsabilizar alguém pelas nossas dificuldades, a gente sempre vai querer culpar alguém porque algo não está bom na nossa vida, e nós vamos até definir aquela instituição como defeito, ou porque a instituição mudou, quando na verdade nós é que não estamos centralizados naquilo que Deus tem para nós. E eu entendo isso, eu entendo que a identidade, ela nos falta quando também nos falta a paternidade. Então o mês de agosto é comemorado o mês dos pais. Eu queria que vocês estivessem bem atentos ao livro de Isaías: dar-lhe-ei jovens por príncipes e adolescentes imaturos governarão sobre eles. Porque Deus está falando aqui, por causa do pecado de Israel, por causa da imaturidade de Israel, Deus retirou a excelência do reino. Está aqui na Bíblia. Sabe por que Deus retira a excelência do reino? Para que os remanescentes, ou seja, os mais novos, não caiam no mesmo nível de transgressão. Fica tranquilo, querido. Fulano saiu, fulano disse que vai embora. Fica tranquilo, nem tudo é perda, tem coisa que é livramento. E olha, eu fico feliz demais, eu vou embora. Pelo amor de Deus, vá. Porque quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu vou embora, é porque o coração já está cheio, sabe? Então vai, cara, porque de repente, gente, nós precisamos entender isso, e pai tem que entender isso. Pai, ele dá destino ao filho, mas ele não pode decidir pelo filho. Eu tenho o Alan com 23, eu tenho a Júlia com 17, eu tenho o Miguel com 9, e eu tenho 2 netos, uma com 3 e um com alguns meses. Eu tenho que ensiná-los, eu tenho que desatá-los, eu tenho que abençoá-los, eu tenho que direcioná-los, mas eu não posso decidir por eles. E o que acontece, queridos? Muita gente chega até nós e fala assim, porque eu senti de Deus, aqui no meu lugar eu vou embora. Cara, por favor, vai embora. Se você sentiu de Deus,
vai embora mesmo. Mas olha, entenda, não existe segredo na alma que a conduta não revele. Pai está aqui para dar destino, pai não está aqui para amarrar e falar assim, eu vou fazer o quê? A ovelha pode escolher o pastor, mas o pastor não pode escolher a ovelha. Cara, presta atenção, isso aí faz parte de um sistema religioso, de um sistema déspota, de um sistema governamental secular. Presta atenção, se eu sou pai e eu tenho filho, eu sei que é um relacionamento paterno, meu filho, seja abençoado onde você for, sabe por quê? Porque o filho, ele pode ir, mas o dia que ele quiser retornar, ele vai retornar, e eu como pai vou estar com os braços abertos. O dia que o meu filho quiser ir, ele vai ser abençoado para ir, sabe por quê? Porque eles não são meus, a Bíblia diz que os filhos são herança do céu. Então está na hora de nós deixarmos de ser um povo intimidado pelo sistema religioso, porque Nabucodonosor, Faraó, já passou, meu irmão. Eu me denomino pastor porque eu cuido do rebanho, mas a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pela ovelha. Eu quero saber, amigo pastor, por quantas pessoas você já morreu, porque se você disser para mim que você morreu, e a Bíblia quando ela fala morte, dessa morte, que o bom pastor dá vida pela ovelha é aquele bom pastor que pula na frente do leão, do urso, do tigre e morre mesmo, é a vida física, é a integridade física. E eu te faço uma pergunta, se você já morreu por alguma ovelha, você é um fantasma. Misericórdia, você reencarnou? Então nós precisamos, nós pastores, líderes, nós precisamos parar com essa palhaçada de dizer para as pessoas que Deus coloca em nossas mãos para nós cuidarmos. Porque o pastor não pode escolher ovelha, mas ovelha, para de palhaçada, de repente esse cara ele está morrendo na sua mão porque você não está sabendo dar o destino para ele. Então faz o seguinte, adota aí, e dá uma pessoa aí, fala assim, cuida, porque eu não estou tendo condição de cuidar. Então, queridos, eu queria que você guardasse essa palavra, Isaías capítulo 3, tá? Versículo 4, 5, que a Bíblia vem dizendo assim, olha, eu darei jovens por príncipes e adolescentes imaturos governarão. Caramba, gente, essa palavra é muito séria. Hoje à noite nós teremos a ceia lá na igreja, tá bom? A nossa igreja fica aqui a princípio, tá? Na entrada da rua Bangu, a segunda rua à esquerda, antigo prédio da igreja metodista. Estaremos nos mudando daqui a alguns dias, tá bom? Então ainda estamos ali no prédio da igreja metodista. Entra aqui na rua Bangu, no centro de Rio das Ostras, a segunda à esquerda. Que Deus abençoe sua vida. Hoje Fernandes Alves, preste atenção, nosso endereço, entrou na rua Bangu, a segunda rua esquerda, Ministério Apostólico Vinho Novo, tá bom? Travessa Laércio Lúcio de Carvalho, hoje às 19h30, teremos a ceia. A palavra que eu vou liberar é justamente falando sobre paternidade, o tema é pais e filhos, tá bom? Se você quiser já na sua casa leia aí Isaías capítulo 3, versículo 4 e 5, nós vamos falar sobre isso, é uma palavra muito boa. Que isso, apóstolo, já está pregando agora a palavra de hoje à noite? Não, querido, eu estou liberando o que Deus tem para liberar, porque eu não sei se eu vou chegar até hoje à noite lá, porque eu estou sentindo algo muito intenso de Deus. Mas eu quero que você, querido, entenda algo muito, muito grande, muito grande. Lamentavelmente, homens que têm o poder de curar e ativar estão fazendo como Pedro fez com Malco, arrancando e amputando sonhos e projetos ministeriais da vida de filhos de Deus estabelecidos já nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu sacerdócio, tá bom? Que você possa avançar mesmo. Apóstolo, mas eu não estou conseguindo avançar. Presta atenção, queridos, presta atenção. Deus está nos chamando para um tempo de ativação paterna. Você pode ter bons mestres, bons tutores, bons líderes, pessoas de influência, que eu acredito que tenha assim ativado você, mas poucos pais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu chamado. Se nós analisarmos esse livro de Isaías, aqui eu já estou falando muito, mas eu até perco a linha. Preste atenção, o livro de Isaías aqui, ele vem falando, lê depois o capítulo 3, você vai ver que as pessoas começam a escolher homens provenientes da sua posição social, proveniente do nível de roupa, do nível de joias que eles usam, constitui. Presta bem atenção, gente, presta bem atenção, isso é muito sério. Quando eu leio a Bíblia aqui, eu entendo que a falta de pai espiritual, a falta de paternidade, faz com que
qualquer tipo de posição social, qualquer tipo de posição política gere ou desperte nas pessoas o apego a um líder. Presta bem atenção, gênero não é referência de paternidade. Você vai ver referência de paternidade quando você tiver a revelação de Deus que aquela pessoa é de fato a paternidade que Deus estabeleceu para a sua vida. Sabe por quê? Você vai saber logo. Eu, como eu já falei, eu sou filho adotivo, eu fui adotado. E um órfão, na verdade, quando eu leio essa passagem bíblica, eu termino aqui, tá, queridos? Um órfão, ele vai buscar por muitos anos qualquer informação que o ajude a descobrir de fato a sua hereditariedade. Presta bem atenção, você que é adotivo, você sabe o que eu estou falando. Quem é filho adotivo, quem é órfão, procura a vida inteira qualquer informação que direcione a sua hereditariedade. Sabe por quê? Porque sem uma família, sem uma informação de hereditariedade ou de família, você fica, querido, sem saber a verdade sobre quem é você. Então presta bem atenção, ensinamento, conhecimento, glória a Deus, qualquer um transfere. Mas agora, saber de fato quem é você, qual o propósito real da sua existência para o governo e o reino de Deus aqui para a sua geração, só um pai pode te dar. Seja abençoado, que Deus direcione você, tá bom? Porque fulano me ganhou, fulano me treinou, cara, bom pra caramba. Mas quem é você no reino? O seu nome caracteriza a sua identidade, mas o seu caráter, na verdade, define quem é você. Que Deus abençoe você, muito obrigado aí pela sua paciência, e beijo grande. Hoje à noite nós estaremos falando de paternidade, Ministério Apostólico Vinho Novo, às 19h30. E em breve estaremos nos mudando, tá bom, gente? Fica na paz, beijo grande aí. Me ajuda a compartilhar, hein? Fui.